Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Vamos esperar aqui. Eu vou chamar aqui. A gente vai fazer uma live hoje. Eu, Dr. Jonas Borracini, falando sobre os problemas causados no trabalho do home office. Boa noite, Dr. Jonas, tudo bem? Oi, Carol, boa noite, tudo Então tá bom. O pessoal tá entrando aí tranquilo. e aí a gente vai deixar aqui disponível para vocês, quem quiser fazer pergunta, que devido a essa crise que o mundo, na verdade, está passando, muita gente está trabalhando em casa. Por exemplo, eu sou uma que estou trabalhando em casa, meu cunhado está trabalhando de casa. Então, assim, às vezes a gente tem o home office, apesar da gente estar trabalhando igual a gente trabalha na nossa empresa, a gente não tem os mesmos costumes e os mesmos hábitos da empresa, né? A gente fica, entre aspas, um pouco mais folgada dentro de casa. Então, a gente gostaria de, quem tiver pergunta para fazer, pode fazer. E eu já tenho algumas perguntas aqui que umas pessoas já me enviaram pelo direct. É, Mas, mas antes de tudo, o doutor Jonas, o senhor pode se apresentar para as pessoas conhecerem quem é o senhor, o seu trabalho? perfeito. Ó, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Tentar ajudar em algumas informações que às vezes não são tão fáceis de chegar no povo, né? E vamos tentar ajudar um pouquinho. Bom, eu sou médico, sou graduado em medicina, eu fiz especialização em ortopedia e traumatologia. A minha especialização, minha subespecialização é em patologias do quadril, mas eu atuo em todas as áreas da ortopedia. Fui chefe já de serviço de residência médica, atualmente trabalho muito com a área de perícia, tenho mestrado na área de perícias médicas. Então, assim, a gente já está bastante acostumado com uma série de problemas ortopédicos e principalmente esse, Carol, que você falou, que são em decorrência do home office, né, que nós tivemos uma mudança muito brusca na nossa vida, e quer seja psicológica e física. Verdade. Trabalhar em casa, todo mundo acha que é uma mil maravilha, mas tem uma série de problemas que a gente tem que estar atento a isso. A Carol, eu sei que ela já assistiu uma live que eu fiz para a Secretaria de Justiça de São Paulo. Inclusive, ela falou que no começo eu fui bastante técnico, então eu não vou cometer esse erro hoje. Hoje a Carol está aqui para me colocar na linha. Carol, fazemos assim. Você direciona as dúvidas, que você não é da área médica, então você tem a sua dúvida é a dúvida de todo mundo. E as perguntas que você tiver, a gente vai tentando ajudar e tirar. Vou tentar usar um linguajar bastante simples, bastante próximo, para todo mundo entender, sair daqui sem dúvida. Tá bom, Tá? Eu certamente, combinado. se seguirem as dicas, vocês terão algum resultado a curto e médio prazo. Tá bom? Tá Então, bom. estou à disposição. Então, eu já vou logo começando falando de mim. Eu trabalho diariamente, o dia todo, com o computador numa mesa. Então, assim, eu trabalho com uma área de encadernação personalizada, então eu fico muito montando arte, essas coisas. Então, assim, uma das. Ó, tem uma. Wilma perguntou, doutor Jonas Carol, manda dicas aí para aliviar a dor do Tá bom. acetábulo. Tá bom. Então, eu principalmente eu tenho muita dor no pescoço, né? Tá? Então, assim, eu já até vi, aumentei, comprei aquele suporte do notebook para ele ficar um pouco mais na altura dos meus olhos, mas eu não sei se essa dor no meu pescoço é devido a que eu fico com muito tempo segurando o mouse, né? Praticamente eu não digito, mas eu só mexo o mouse mesmo com a mão direita. Então, eu sinto a minha maior dor, assim, é sempre do lado direito. Então, assim, existe até algum mouse que alivie tanto para quem fique muito tempo
mexendo, ou algum exercício que eu possa fazer e as outras pessoas também podem fazer para dar uma aliviada nessa dor? Sim, Carol, a gente tem que dividir a sua pergunta primeiro, tá? Ok. Dor no pescoço, a gente tem uma gama muito grande de patologias que podem dar no pescoço. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa para tentar aliviar. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é aquilo que eu falei na outra live. Nós temos que reservar um lugar da nossa casa para nós termos o nosso home office. Quer seja, não tem um lugar próprio. Separe, tente limitar esse local para você ter menos estresse das pessoas, porque esse estresse pode gerar dores de forma generalizada, inclusive no pescoço. O posicionamento que você falou do visor é importante, é muito importante, ou seja, você tem que estar com os olhos, a altura do visor é na linha dos olhos, reto. Se você, você vai falar, mas o notebook, como é que eu faço? O notebook, você permite, o ideal seria que você fique com o olho, com a cabeça levemente fletida, ou seja, a mesa tem que estar na altura dos seus cotovelos e o notebook apoiado em cima, ele vai dar essa altura. Se você tiver ser mais baixinha ou mais alta, aí você pode adequar com alguma coisa embaixo, tem aqueles suportes para notebook, Sim. inclusive alguns até com um cooler para resfriar e aumentar a performance do seu notebook. Então o que é importante é que você não fique nem com a cabeça para cima, olhando para cima, e nem com ela muito para baixo. Isso é o ideal. Isso vai fazer o quê? Vai aliviar as tensões no pescoço. Lembre-se, eu sempre faço o seguinte, pense nessas postes de iluminação que você encontra na estrada, que são presos por várias correntes, né? Vários cabos de aço para mantê-lo na posição. Esse é o nosso pescoço. Nós também somos presos por vários músculos para deixar o pescoço fique na posição. Então, quando você fica numa posição ou na outra, imagina que as linhas, essas cordas que estão segurando, elas ficam mais tensionadas de um jeito ou de outro. Então, tem que ter a postura neutra, ou seja, na posição mais reta possível, tá? E no máximo com uma inclinação, a cabeça um pouco para baixo. E não ficar por períodos longos. Então, assim, tenta a cada 30, 40, uma hora no máximo, você parar seus 10 minutos, levanta, vai dar uma voltinha, faz alguns exercícios especificamente para o pescoço, faça os movimentos laterais, roda a cabeça para cima, para baixo, solte os ombros, balance os braços, isso vai ajudar a musculatura a relaxar. Esse é um Certo. ponto que eu já te falei. Agora, em relação à posição do mouse, normalmente a posição do membro superior, né, do braço como um todo, vamos pensar assim, ela pode não gerar dor no pescoço, mas sim mais no ombro e no braço todo, punho principalmente. Os mouses, de forma geral, eles já são feitos numa posição que você fique com a mão assim, ó, levemente esticada para trás. Ele já fica assim, ó, você fica ali certinho aqui, ó, justamente nessa posição. O importante é que o antebraço esteja apoiado na mesa. Se você tem uma mesa curta, onde seu notebook fica apoiado já rente aqui à beirada, você vai estar digitando, mas com o punho solto. Então você fica muito dobrado numa posição aqui ou na outra, e com isso você força muito essa musculatura e sim gera dor. E nos casos mais crônicos, aparece a famosa tendinite, que Sim. pode ser aguda ou pode se tornar crônica, né? Vai ser mais difícil de tratar. Só um adendo para todo mundo que está ouvindo, tendinite tem cura. Todo mundo fala, eu tenho tendinite. Talvez você não tratou direito ou não é tendinite. Ou seja, tendinite por um outro fator e não o seu trabalho, uma posição. Pode ter alguma patologia que está sustentando esse processo inflamatório. Entendi. Aproveitando isso, a Vilma, vamos ver a Vilma. E para quem fica sentada, que sente dores no quadril, o que podemos fazer? E ela tá saudades para o senhor, hein, doutor Jonas? Quem foi, eu não sei. Desculpa, eu não vi. A Wilma, ela é Ilma. paciente. Ah, tá, perfeito. É assim, dor no quadril. Primeiro a gente tem que saber o que é dor no quadril.
Porque todo mundo confunde o quadril, onde que o quadril dói. O quadril dói, basicamente, quando é uma patologia própria do quadril, na virilha. Na virilha. E não nas costas, como a gente mostra, muitas vezes atrás das costas, ali. O pessoal confunde quadril com isso. Ou na lateral da coxa. Também é a região do quadril, mas não é o acetábulo como aquela que logo no início fez a pergunta. Sim. Patologia, o acetábulo é a estrutura que liga, é uma cavidade onde encaixa o fêmur na bacia. E aí que acontecem os movimentos. Esse é o acetábulo. O acetábulo, ele por si só, normalmente as causas de dor dele são relacionadas a alguma patologia. Ou seja, uma lesão de lá, algumas lesões que acontecem ali, quer seja por esforço, quer seja por fraturas prévias, quer seja por desgaste. Então, é uma coisa bem ampla, não dá para mim falar alguma coisa muito direcionada para isso. Em relação à postura, o ideal é que o quadril, quando você senta, está sentado, e você normalmente a gente fica mais tempo, muito tempo sentado, o importante, então você imagina aqui, ó, imagina a minha perna, eu estou sentado, tá? Meu joelho está dobrado, ok? O Certo. importante é que eu não fique reto assim, ó. Eu fique levemente, a cadeira um pouquinho levantada. O banco do carro normalmente faz isso. Parece que você encaixa lá no fundo, né? Então você fica com a perna um pouquinho fletida. Tá para entender, Carol? Entendeu? Dá. Ó, então minha cadeira não pode ser assim e assim, retinha. Ela tem que ser um pouquinho assim, ó. Certo. Que aí eu fico com minha perna, as duas coxas um pouquinho elevada, para o meu quadril ficar numa posição mais confortável. Mas o ideal também é, por longos períodos, você ter que levantar, fazer aquela voltinha, e a gente tenta. E aí, nos casos crônicos, inclusive eu vi aqui a Vilma, que é uma querida, trabalhou comigo lá no hospital. Ela tem uma lesãozinha que incomoda ela bastante. E agora ela está melhor um pouco, pelo menos espero, né? Ela melhorou uma época, depois voltou a doer. Mas o caso dela é discutível, porque pode ter indicação cirúrgica ou não. Sim. Tem uma outra pergunta. A Camila, ela está perguntando: dor nas costas pode causar dor de cabeça? Pode. Pode sim. Pode porque, assim, da mesma forma que eu falei da coluna cervical, serve para a coluna vertebral como um todo. Isso que eu estou falando, da região torácica, que é mais entre o pescoço e a parte de baixo das costas, e a lombar, que é lá embaixo. Ela é uma estrutura única, também presa por essas cordas que eu falei, que são os músculos. Então, se você não fica com uma... E acontece o quê? Esses músculos vêm até a base do crânio, que é até lá em cima, aqui na cabeça. Por uma tensão muscular, quer seja por nervoso, quer seja por uma postura, quer seja uma série de coisas que vai doer as costas e depois passa também a ter uma dor na região cervical e depois uma dor mais para cima, que é uma dor na cabeça. E muita gente confunde a dor de uma cefaleia, né, que é o nome técnico, a dor de cabeça, como sendo própria da cabeça e, na verdade, é um problema das costas, da região cervical, uma má postura para ficar sentado. Pode sim. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma péssima postura. Péssima, mas não é de agora, é de sempre. Eu sou um pouco alta, né? Então, assim, desde a minha adolescência, eu sempre fui sempre mais alta. Então, eu sempre andava meio curvada. E hoje, eu continuo ainda andando meio assim. Então, assim, eu não tenho uma postura correta. Quando eu estou trabalhando, que eu estou lá toda concentrada montando as artes e tal, eu também não tenho, eu fico muito assim. Eu não sei se já é uma mania, se já é um costume. Então, eu fico completamente torta. Eu fico assim, eu sento em cima da perna. Aí, quando essa perna dorme, eu troco para outra perna. Então, assim, tudo isso também pode causar essas dores, né? Sim, o importante, Carol, é que você... Primeiro, postura é igual hábito alimentar, né? Você tem um hábito alimentar e todos nós sabemos que é extremamente difícil mudar qualquer tipo de hábito. Largar de fumar, mudar o tipo de alimento, uma série de coisas. Agora, o importante é saber que
tem a ver também com característica familiar. Dificilmente você vê que uma pessoa só tem uma má postura na família. Tem uma característica genética. Lógico que pode ser mudado através do exercício, que é uma das características. Então, assim, o ideal é que a postura seja mais ereta possível. Ou seja, quando você está sentado, você no seu caso, tente arrumar uma poltrona, uma cadeira que tenha um encosto um pouco mais alto, onde você fique o tempo todo encostada na região de trás da cadeira. Encoste o bumbum bem lá no fundo, encoste todas as costas, isso é o ideal. É óbvio que sentar em cima da perna, você altera toda essa dinâmica, entendeu? Então, é óbvio que isso vai ter uma repercussão, só que para mudar o hábito é muito complicado, não tem uma fórmula mágica. É tentativa e erro, é persistência, não tem como falar para vocês, ó, é assim, não. Depende que vocês façam sejam um pouco mais determinados nessas coisas, né? Não é que eu tenho certeza que não é fácil, mas a gente Ó, consegue. eu ouvi uma vez, porque assim, existem vários modelos de cadeira de escritório, né? Tem aquelas que são inteiriças, igual o senhor falou, e tem aquelas que tem um encostinho atrás e que aqui, assim, na altura do nosso cóccix fica, ela não tem encosto. Eu ouvi dizer que esse tipo de cadeira é péssima, que nem o senhor falou, o correto mesmo é a cadeira que tem um encosto inteiro. Então, isso realmente é válido. É válido porque nas cadeiras que o encosto é pequeno, é óbvio que você dá para você manter uma postura adequada, mas depende de você muito mais. Quando você tem uma cadeira com um encosto mais alto, fica muito mais fácil você promover essa posição mais adequada. É óbvio, é como eu disse, é possível com a cadeira com encosto pequeno, mas o ideal é a cadeira com encosto que te abraça, seja mais anatômica, que a gente fala, né? Ela respeita um pouco mais a anatomia. Aquela lá não, é só um anteparo para você não cair para trás. Entendi. É muito ruim, não é legal não, mas dá para ser feito. É porque o que tem acontecido, né? Eu falo por mim e pela meu cunhado que está mais em casa e minha irmã. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu não tenho que fazer alguma impressão, nada, eu tô só para manusear o notebook, eu vou para o sofá. Então, assim, a gente não realmente, o sofá não tem, a gente não tem uma posição confortável no sofá, porque o notebook fica no colo, ou às vezes apoia o pé no sofá e coloca o notebook, então a gente fica completamente torta. E a gente já está um bom tempo em casa, né? Já passamos de três Sim. meses. E então, assim, quando voltar, então, assim, vamos supor até para a gente buscar uma melhor postura. Um Pilates ajuda, uma fisioterapia, alguma coisa assim, seria bom para que a gente buscasse esse tipo de ajuda, até para a gente, que nem no meu caso, que eu sou péssima, ter uma postura melhor. Sim. Carol, como você disse, já faz bastante tempo que a gente está afastado do nosso trabalho, nós estamos fazendo Sim, menos atividade física, quer seja aquela pouca que a gente fazia de sair para a rua, andar um pouco, nem isso nós estamos fazendo isso hoje, né? Então tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado porque as dores vão aparecer, vão aparecer. No caso específico que você está falando de, desculpa, perdi, do sofá, do que a gente sofá, fica com o computador no sofá. não façam isso. É a coisa mais proscrita. Proscrita significa não recomendado. É o quê? Ficar com o notebook no sofá. Tem gente que faz pior. Vai na cama, deita, põe na barriga, né? Uhum. E aí fica olhando e digita. Aquilo ali é a pior coisa que tem. O seu pescoço, mesmo que apoiado, a sua estação mecânica no pescoço, em todas as suas costas, é muito ruim. É muito ruim. O ideal que eu falei, no sofá não é um lugar para ficar, pelo menos por muito tempo trabalhando. O sofá é para você ir descansar um pouco, assistir uma coisa pontual, mas sempre alternando o que? Levantar, faz um pouquinho de exercício, dá uma caminhadinha, toma um café. Agora, o ideal, Carol, o ideal é que nós criamos o hábito
de todo dia fazer um pouquinho de exercício para fortalecer aquelas cordinhas que seguram nossa coluna. Só que não adianta só fortalecer. O fortalecimento gera dor também. E quando você fortalece o músculo, ele encurta. Então é importante que você, além de fortalecer, faça alongamentos. Esse sim, essa combinação é a ideal. É a ideal. Você fortalece a cordinha e depois que no término dela, de você fazer o fortalecimento, você faz o quê? Você faz o alongamento para que essa cordinha fique também forte, mas também alongada. Isso é a combinação ideal. Tá. A Darcy, ela tá perguntando, ela tá falando assim, tenho muitas dores na lombar quando me levanto da cama. Pode ser do colchão? Dói na altura do cóccix e reflete até nas pernas. Tá? Tá, então antes, eu já vou aproveitar que eu li uma pergunta aqui, e veio já a segunda ou terceira vez, que eu não sei o nome, desculpa, está perguntando sobre o travesseiro, se ele pode dar dor nas costas. Então, o que eu falar para o travesseiro vale para Darcy da dor lombar. Tá? O travesseiro, o recomendado, também eu já disse, cada um tem sua postura para dormir, cada um tem seu jeitinho, eu gosto de dormir de bruço, eu gosto de dormir de lado, travesseiro alto, baixo. Então eu vou falar aqui para as pessoas, de modo geral, que não tem nenhuma patologia. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ou seja, o coração está fraco, ele não consegue deitar totalmente com o travesseiro baixo, ele sente falta de ar. Então, vamos falando para pessoas como de uma forma geral, tá? Que não tem umas patologias associadas. Certo. O ideal é que o travesseiro respeite essa distância do seu ombro ao seu pescoço. Ele encaixa aqui para sua cabeça não ficar nem assim, num travesseiro alto, e nem caída num travesseiro baixo. Ok? E o ideal é dormir de lado. De lado. Eu estou falando o que é o ideal, o que é a posição mais recomendada. Obviamente que não é assim. Para pessoas que gostam de dormir de bruço, o ideal é que durmam com o travesseiro o mais baixo possível ou sem. Porque aí você não força a cabeça muito para trás. A Neuza, né, que falou da dor nas costas, é a mesma coisa, Neuza. Neuza, desculpa. Foi a Darcy. A Darcy, desculpa. A Darcy, a dor nas costas, o problema da dor nas costas, pós-dormir, é assim, primeiro, nós temos dois problemas. Nós temos uma quantidade mínima de horas que nós devemos dormir. Isso depende de indivíduo para indivíduo e varia com a idade. Quanto mais velhos nós ficamos, menos nós precisamos de horas de sono para dormir. Horas de sono não está relacionada com qualidade. Ou seja, eu posso dormir 12 horas com poucas horas de sono de qualidade. Ou posso dormir 4 horas com excelente qualidade. Então, primeiro, nós temos que saber dormir o suficiente. Todo mundo já dormiu, acordou e ficou na cama, e a cama que estava gostosa passa a incomodar. Então, respeite o seu tempo de sono, a sua coisa natural. Procure um colchão. Aquele colchão tem um cálculo para ser feito, só que assim, custa, às vezes é caro, então porque é em relação com o peso, mas assim, procure normalmente um colchão que ele seja mais para o duro do que para o mole. Aquele colchão gostoso, quando você deita, ele te abraça, aquilo ali é muito gostoso, só que é péssimo para a coluna. É a mesma coisa, Carol. Tem gente que quer arrumar todos esses tipos de coisas que te abraçam, que são confortáveis, e eles fazem com que sua musculatura fique solta, mais relaxada, e ela não trabalhe, ela se acomoda. Então ela fica cada vez mais fraca. É aquele negócio, tem aqueles cintas que coloca no ombro, para colocar o ombro para trás, para ficar com a postura bonitinha. Você vai falar se eu recomendo? Péssimo. Te recomendo para você ir no casamento. Para você tirar uma foto, mas pro dia a dia, aquilo ali está fazendo o trabalho dos seus músculos. Ou seja, os seus músculos deveriam estar trabalhando
vão ficar mais fracos. Então, o ideal é que você fortaleça a musculatura. Certo. No colchão, por que ele tem que dormir mais reto? Para a nossa musculatura que sustenta a nossa coluna fique tensionada também, o mínimo. E não que fique totalmente à vontade, fazendo o que ela quiser, como aqueles colchão que abraçam a gente. Então, o colchão tem relação com dor, sim. Obviamente, se você tem que procurar outras causas de dor, caso isso seja uma coisa persistente. A gente não pode atribuir só o colchão. Temos que excluir as causas de dor nas costas, né? Sim, tem que fazer uma pesquisa, né? Sim, sim, Tem sempre que isso. procurar. Doutor, a Camila está perguntando que às vezes ela acorda com um incômodo nas mãos. Se isso pode ser um problema ortopédico ou de circulação? Bom, Carol, é muito comum as pessoas se queixarem das mãos, principalmente à noite, né? Que é a famosa, que todo mundo conhece, a famosa síndrome do túnel do carpo, que é um nervinho que ele é apertado aqui na região do punho, e aí ele dá formigamento. Inclusive a pessoa chega até a acordar Sim. por esse formigamento, tanto que incomoda. Isso pode ser devido a várias coisas, mas má postura ajuda muito. É muito comum quando você vai dormir de lado, eu tenho esse hábito, e eu não consigo mudar, eu estou tentando, eu durmo de lado e minha mão fica apoiada no colchão desse jeito. E aí eu faço uma pressão muito grande aqui, às vezes eu acordo com dor sim. Então, má postura durante a noite é uma causa de dor no punho. Agora, para quem perguntou, tem que você procurar identificar se é só dor, se tem formigamento associado, se ele amanhece inchado, se não amanhece, se as mãos amanhecem rígidas e depois com o tempo ela começa a melhorar. São outros sinais que tem alguma coisa além da postura que está gerando esse tipo de coisa. Mas certamente a postura é um fator para ter dor no punho, sim. No meu caso, elas formigam à noite, adormecem, mas elas doem. Então, assim, quando eu acordo, ela tá inchada os dedos, e assim, quando eu faço esse movimento, é uma dor terrível. Terrível. Mas, assim, como eu já fui bancária, já, né, fui diagnosticada com tendinite, depois agora com síndrome do túnel do carpo, então, essa minha dor eu sei que às vezes é também de dormir, porque eu durmo exatamente com a mão assim no colchão, e devido ao meu trabalho mesmo, que eu faço força, mexo muito com mouse, essas coisas. O Alan está perguntando se é possível ter tendinite na sola do pé. Que tipo de alongamento ele pode fazer? Sim, na sola do pé não é uma tendinite. Tá? Normalmente, o que você tem na planta do pé é uma coisa que a gente chama fasciite, que é uma inflamação, tudo que termina com it, normalmente é inflamação, de uma pelezinha que pega o passo, fica embaixo do pé todo, e é bastante doloroso. Que vem associado é o que nós reconhecemos como esporão de calcânio. O esporão do calcânio é aquele biquinho de papagaio que a gente vê no raio-x do pé. Aquilo é o esporão. O que ele causa é isso que eu estou falando, é a fasciite. Ou seja, o esporão é a foto do causador da fasciite, que é isso que o Alan deve estar falando. Então, é extremamente doloroso, é uma dor que normalmente dói após os repousos, ou seja, você dormiu, seja algumas horas ou a noite toda, quando você acorda, que você dá a primeira pisada no chão, é uma dor muito intensa, muito intensa. E aí ela começa a diminuir. Ela fica persistente, mas ela vai diminuindo com o longo do tempo. Às vezes, até durante o dia, ela some, à noite dorme e volta a esse ciclo de novo. Essa é a dor típica da fasciite. E existem tendinites que normalmente acometem a região do tornozelo, os dois lados do pé, que podem sim, aí pode ser por excesso de andar, de caminhar, principalmente agora as pessoas estão se exercitando, como eu falei na outra live, estão tentando descobrir os atletas que existem entre delas. Então, assim, tem que tomar cuidado.
Ah, vou começar a correr, começar a praticar corrida. Você não faz alongamento, você vai ter dor nessa região dos tornozelos. Mas na planta do pé, na sola do pé, principalmente, o primeiro diagnóstico que aí tem que lembrar é o esporão de calcânio causando a fasciite. Para fazer isso, você pega, esse aqui é a sola do pé. Vamos pensar assim, ó. Aqui é a minha perna, aqui é meu tornozelo Certo. e aqui é o pé. Estou sentado aqui na minha mão. Estou apoiando meu pé na minha mão. Ok? Eu vou pegar aqui, eu travo aqui essa região e faço isso ó, com o pé. É essa pelezinha aqui ó, do pé que eu preciso alongar. Isso aqui. As mulheres têm uma coisa que predispõe muito a isso. Que é o quê? O andar de salto alto. Então, se você pega, alguém está ouvindo aqui, vai se identificar. Aquela pessoa que anda, se alguém se identificar, manda assim, eu aqui, só para a gente saber quem foi. É muito comum que aquela mulher que trabalha e ela fica muito com o salto alto faz com que essa pelezinha fique encurtada. Então ela chega em casa, trabalha o dia inteiro com esse salto linda, maravilhosa, porque dá uma postura diferente para a mulher, né? Uma mulher de salto é uma coisa, uma mulher sem salto é outra. Sim. Por mais bonita que ela seja, por mais que ela tenha a característica dela, ela melhora muito. E quando você chega em casa, que você tira isso aí, dá uma dor intensa. Eu até conto para minha esposa que eu tinha uma paciente que o chinelo dela que ela usava em casa, ela mandou colocar um saltinho, porque ela não conseguia andar descalça. A minha mulher é a mesma coisa. Ela sempre fala que dói, 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 porque está tão acostumada a andar de salto, salto, e essa pelezinha encurta e faz a fasciite que o Alan provavelmente está se referindo. Certo. Tô perguntando aqui, para a Joanete, tem que fazer algum tratamento? Porque tem épocas que a dor aumenta. Joanete é uma coisa muito, muito obscura. Pra você ter uma ideia, Carol, hoje, eu vou chutar por baixo, tá? Deve ter uns 500, não tô, 500 jeitos de se operar a Joanete. E a gente tem uma coisa que a gente fala na medicina, é o seguinte, se tem muita técnica é porque ninguém sabe o que faz. E é verdade. Primeira coisa, Joanete só deve ser tratado se for doloroso. Porque tem muitas pessoas que procuram a gente no consultório e falam assim, doutor, eu queria arrumar meu pé, não sei o quê. Mas dói. Não, não, é porque é feio. Não façam isso. Você vai se tornar, vai continuar com o pé feio e doloroso. Então, tome cuidado com esses tratamentos estéticos para a Joanete. Entendeu? Não tem milagre. Para a Joanete, é recomendado o quê? Que se não use salto alto, não use o bico fino, né, sapatos de o escarpão, né, para mulher, né, o mais afilado a ponta, porque isso predispõe à dor. Porque aí todo o seu peso que deveria ser distribuído por todo o pé, ele é jogado para a ponta. Uma outra coisa, o salto alto, agora voltando só uma coisinha, quando você, imagina que você está, vamos imaginar, todo mundo imaginando, som de pé, agora vocês ficam na ponta do pé, que é como se vocês estivessem andando. Vocês não perdem um pouco de equilíbrio, não parece que vocês são jogados para frente? Essa sensação. O que você faz com a coluna? Você joga para trás. O salto alto também é um dos causadores de dor nas costas. Por quê? A mulher, quando põe o salto alto, ela faz isso, ela é jogada, como se fosse jogada para frente, ela joga o corpo para trás, com isso a postura dela fica melhor e pode ter uma sobrecarga na lombar também. Então, para a Joanete, o principal, evitar esse tipo de calçado e rezar. Porque isso aí é familiar, isso vem de familiar. Normalmente tem famílias que têm esse tipo de patologia e não é fácil. Existem algumas órteses que você coloca, alguns adaptadores que se encaixam no dedo, que ajudam a melhorar a posição, mas a recomendação, como eu já falei na outra live, é fuja da dor. Use calçados confortáveis. Eu sei que com mulher é um problema, porque a mulher, ela quer aquele sapato, ela vai comprar mesmo que se doa o dia inteiro.
entendeu? Mas assim, o ideal é fugir da dor. Fuja da dor. Eu estou vendo aqui, que falou aqui a Joanete no dedo mindinho, né? Também existe uma Joanete do dedo mindinho, né? Que também é bastante doloroso. E tem cirurgia para isso, só que também os resultados também não são muito animadores. Não são muito animadores. Então, o ideal também é usar sapatos confortáveis, evitar o quê? As posições que eu falei, saltos muito altos e que seja o bico muito fino. Doutor Jonas, o Fernando está falando que fazendo home office, ele sente muito cansaço nas pernas. Apoio de pé contribui? É importante no home office que os seus pés fiquem apoiados no chão. Se você apoiar os dois pés no chão, obrigatoriamente você vai ter uma postura mais, como um todo, mais adequada. O seu joelho vai estar dobrado a 90 graus e aí vai facilitar muita coisa. Agora, o que não pode? Ah, mas eu não tenho costume de ficar com ele nesses 90 graus. Eu fico com ele com as pernas para trás, por baixo do banco, baixo da cadeira. Essa é a pior. Essa é a pior postura. Porque aí o joelho dói mais. O ideal, o apoio do pé é excelente, porque você coloca ele um pouquinho mais para frente. Seu joelho não fica tão dobrado, então ele não fica assim para trás, ele fica ou assim, ou levemente assim. Então não tem uma pressão no joelho aqui. E às vezes quando você coloca ele um pouquinho mais alto aqui, ó, Carol, olha o que acontece com o meu quadril, ó. Ele faz isso, ó. O meu quadril também levanta. É a posição ideal. É um banquinho, um apoio de pés um pouquinho mais alto, que minha perna, meu joelho não fique tanto dobrado, ele fique assim, e que o meu quadril levante um pouquinho. E aí tudo está adequado. E aí eu encosto na minha cadeira, minhas costas totalmente apoiadas. E aí a chance de você ter dor por má postura diminui muito. Lembrando que os intervalos para fazer aqueles repousos que eu falei. Então, o senhor falou lá do salto, né? A minha irmã lembrou aqui. A gente tem uma tia que ela fez 93 anos. E ela sempre usou salto. Até hoje, se ela não tiver com uma sapatilha, um sapatinho, com um saltinho assim, ela se desequilibra. É impressionante. 93 anos, ela tem que ter pelo menos um saltinho, senão ela se desequilibra. E vai continuar usando, não tenha dúvida disso. Vai continuar usando. Ela só sente não poder usar ainda o maior, por causa da idade. A gente não é contra salto alto, Carol. É lógico que a medicina também tem que se adequar à realidade. Não adianta eu falar assim, olha, faz isso, que é totalmente fora da realidade. É aquelas dietas malucas, né? Ó, só come melancia. Bom, mas você vai comer melancia até quando? Então você tem que mudar hábitos. O salto alto, ele é super elegante, ele é bonito, só que ele tem algumas coisas. Então tente compensar de outras formas, ou seja, tente fazer aquele mesmo exercício que eu falei para o Alan, de alongar o pé assim para trás. É importante, isso ajuda a reduzir dor. Faça alongamento dessa musculatura que fica atrás da perna, ou seja, você fica de pé, né, olhando para frente e tenta colocar a mão na ponta dos seus dedos do pé, sem dobrar o joelho. No começo você não vai conseguir, porque a gente com o tempo vai ficando mais encurtado. Quem tiver filho aí, o filho faz tranquilamente. E busquem chegar, que é o ideal, é você conseguir apoiar a palma da mão no chão. Que aí você vai estar tão bem alongado, os seus membros inferiores, que eu garanto para vocês, pelo menos 50% do incômodo que vocês sentem no joelho, tornozelo e pé reduz. Você sabe que na outra live o senhor falou isso sobre apoiar as mãos, né? A gente foi fazer aqui em casa, ninguém conseguiu chegar até em paz. Carol, se você lembrar, e assim, isso não tem a ver com biotipo. É o músculo que segura, não é ser magro, gordinho, nada disso. É o biotipo, é o músculo que está segurando. Existe uma cordinha lá atrás que segura e não deixa você ir. Então não tem milagre, tem que fazer. O que eu recomendo, fala assim,
eu não consigo. Então, assim, o mínimo que você precisa. Faça o teste, assim, acabar a live, todo mundo está em casa, não tem muito o que fazer. Faz o seguinte, nós vamos sentar na parede. Ou seja, vocês peguem uma parede, coloquem, ó, parede. Coloquem seus pés aqui, então vocês estão sentados aqui, ó, com as pernas lá em cima. E vão vindo com o bumbum até tentar encostar na parede. Ou seja, você vai fazer pelo menos 90 graus. Aqui é você deitado, teu bumbum está totalmente encostado aqui e as pernas para cima. Você não vai conseguir no começo. Sua perna vai ficar assim e você aqui. A perna vai ficar assim, entendeu? Você Sim, entendeu, Carol? entendi. Você não vai conseguir ficar totalmente assim. A sua perna vai ficar assim, ó. E aí você vai fazendo isso, até façam isso. E se alguém quiser alguma maior informação, tira uma foto e manda pra gente. Aí a gente Boa ideia. comenta. É legal porque esse aí é um outro jeito de você fazer esse exercício de encostar a mão no chão. Você está fazendo o mesmo movimento ao avesso. Ao Ao contrário, contrário. entendeu? Então, assim, o ideal é você fazer na parede, é o jeito mais legal, porque aí você vai controlando o quanto você quer. Aí é o seguinte, não existe alongamento sem dor. Então você está assim, se você estiver confortável, não, vou dormir aqui, dá para assistir a televisão. Tá errado. Vai com o bumbum um pouquinho mais para frente. Você precisa sentir repuxar atrás da perna. Certo. Lembrando que, agora um detalhe, quem possa ter até problema de coluna, se fizer esse movimento, pode dar dor nas costas, pode dar formigamento nos pés. Isso não é legal. Então, pare. Se for uma dor só de repuxar mesmo, que é fácil de identificar, fique naquela posição, doendo um pouquinho, daqui a pouco vai passar. Aí você vai mais um pouquinho para frente. E vai assim gradativamente. Faça isso 10, 15 minutos por dia, ou enquanto está passando o jornal, você fica nessa posição, ou a novela, fique na primeira parte da novela, ou o filme. Sei lá, vale muito a pena. É o que eu Eu vou, falei. eu vou, eu vou fazer e vou mandar minha foto. Manda. Ô, doutor Jonas, a Vilma está perguntando se o salto Anabela é bom para os idosos. O salto Anabela é bom para todo mundo. Porque ele é mais estável. Primeiro que assim, Carol, você consegue equilibrar um copo em cima do palito de fósforo? Não. É difícil, né? É difícil e ele fica... Porque ele fica querendo cair de todo jeito. É vocês em cima no salto alto. Aqueles ponta fininha. Você fica se equilibrando. Toda a sua musculatura tá tensa. Ao mesmo tempo que isso é bom, que funciona como exercício isométrico, isso pode levar à dor. Entendeu? Entendi. Então, o salto Anabela, que é aquele que começa grosso e ele vem um pouquinho. A diferença, você vê que se você tirar a parte da frente e descontar a de trás, fica um salto baixo no todo. Apesar de você estar alta, a Sim. diferença de altura é pequena. Não é como o salto alto que é 15 e aqui não tem nada. Aqui a outra é assim, ó. Quando você faz a diferença, que é essa daqui, ó, é só um pedacinho. Você está com o salto Pedaço. baixo. E ele é mais apoiado. Ou seja, o seu peso, a sua carga é mais distribuída. Então, muito melhor para andar, muito mais confortável, muito menor exigência muscular, menor chance de dor, certamente. E de cair também, né? E de cair também, não se diga. Ó, O doutora, problema de cair, Carol, nesses 20 anos aí de ortopedia que eu tenho, eu já operei muitas mulheres que no salto alto viram o pé e assim quebra. E se às vezes você torce, faz uma lesão ligamentar, e isso te leva para a vida inteira com dor, muitas vezes. exatamente. Tem uma pergunta aqui da Juliana, mas eu só vou comentar o que o senhor falou agora. Aconteceu isso comigo uns anos atrás. Eu tenho 1,76, eu sou alta e eu calço 36. Meu pé é Ixi, pequeno. pequeno. E aí, uns anos atrás, eu fui descer do ônibus de salto, virei o pé, tive que fazer uma cirurgia, mas até hoje, esse meu pé dói. Até hoje.
Agora, a Juliana, ela perguntou, alongamento ajuda para evitar dor no ciático? Então, dor no ciático. O que é o ciático primeiro, né? Porque alguém pode estar ouvindo e não sabe o que é o ciático. Ciático é um nervinho, nervinho não é um nervo, porque ele é bem grossinho, né? Ele começa na coluna e ele passa por trás do bumbum e vai descendo, passa por trás do joelho e vai até o pé. Quando ele chega na região do joelho, ele divide em dois, mas vão os dois para o pé. Então, dor no ciático é uma dor que a característica é como? Ela começa atrás do bumbum e ele corre até para baixo do joelho. Quando fica uma dor só no bumbum ou aqui na coxa, pode ser outros motivos, tá? Normalmente o ciático dói, a ciática, a gente fala, a ciatalgia, dói todo esse caminho, desde o bumbum até lá embaixo no pé. Muitas vezes é associado com formigamento, o pé fica meio adormecido, você não sente direito, você tem sensação de alterações térmicas, ou seja, sente calor, às vezes sente frio, porque está relacionado com o nervo. O nervo ciático, primeiro, alongamento sempre é bom. Só tem que tomar cuidado com o alongamento quando você faz em via. Você não deve fazer quando você está com dor. Você tem que fazer para evitar a dor. Então, na ciatalgia, quando você está com dor, não faça o alongamento. Trate a dor primeiro e depois você faz. Pode fazer esse que eu falei de sentar na parede, delicar. Você tem que redobrar o cuidado, mas o ideal é saber por que você tem dor no ciático. O ciático não dói por ele mesmo. Alguém está fazendo alguma coisa para ele doer. O que é mais associado à dor no ciático são as famosas, mundialmente conhecidas, hérnias de disco. Elas vão lá e elas ficam no lugar na coluna, elas saem do lugar e ela aperta o nervinho. E aí, como é um nervo, ele dá dor até lá embaixo. É igualzinho na cervical. Na lombar, ele dá dor para as pernas. Quando é na cervical, ele vai dar dor no membro superior. Você vai ter formigamento, perda de força. Por isso, quem tem formigamento nas mãos, como você disse, Carol, que tem que diferenciar se é uma síndrome do túnel do carpo ou se é alguma outra patologia que pode ter localização na cervical. Entendi. Entendeu? Então, na ciática, na dor ciática, pode fazer exercício não em vigência de dor. Trate a dor primeiro. Pode fazer o alongamento com cuidado, mas o ideal é pesquisar por que você está tendo dor no ciático. Isso é o fundamental. Essa dor no ciático ou na lombar, pode ter, que nem no caso, vamos supor, de repente as pernas travam, vamos supor, eu estou deitada. E aí eu vou me mexer e eu não consigo me mexer porque dói demais, eu não consigo mexer as pernas. Em tese pode. Em tese pode. Não é um quadro habitual de ciatalgia, não é assim. Entendeu? Normalmente ela é unilateral, na grande maioria das vezes ela é bilateral. É de um lado só, né? Bilateralmente, sim, é mais difícil, aí você tem que pensar em outras coisas. E não conseguir se mexer, não conseguir por dor ou porque você não consegue obter o movimento mesmo tentando? Não, por dor. Por dor. Então, é como se travasse. Ser. Isso. É que assim, dor é uma coisa, Carol, que é muito relativo em relação às pessoas, né? Eu já cheguei, por exemplo, todo mundo sabe que cólica de rim dói muito, né? Todo mundo vê, inclusive alguns comparam com Sim. dor de parto. Eu vi minha mulher com dor assim, tomando morfina. E eu já tive algumas vezes, né? Inclusive eu fui operado disso. E uma vez eu tive, e todas as vezes eu nunca reagi como todo mundo chega gritando, esperneando, vomitando até às vezes, porque dá uma dor tamanha que leva a isso. Eu tenho muita dor, mas eu consigo trabalhar bem com ela. Entendeu? Já, dor de cabeça para mim, por mínima que seja, me traz um incômodo muito grande. Então, dor é um parâmetro muito difícil de avaliar, mas
você não mexer as pernas, pode ser uma série de coisas. Como é uma coisa que retorna, pode ser só por causa de, por exemplo, um mau jeito, uma distensão muscular, que você dormiu. Se fosse Entendi. uma coisa mais frequente, aí vale a pena pesquisar. Certo. A Juliana, que fez a pergunta do ciático, ela falou que talvez ela esteja confundindo dor lombar com dor ciática, porque ela não sente formigamento. Ela falou. Então, assim, de modo geral, problemas na região lombar podem dar 3 sintomas. Ou lombalgia, que é a dor só na lombar, ciatalgia, que é a dor por trás da perna, e o mais comum delas, que é a lombociatalgia, é a dor nas costas que irradia para a perna. Junto. Dor só na lombar, a Juliana, que eu não sei a idade dela, normalmente em pacientes jovens, está associada a, a questões musculares, principalmente falta de alongamento, falta de exercício, má postura, uso inadequado de calçados, em paciente jovem. No paciente de meia idade para cima, eu estou falando no modo geral, tá? Lógico que tem as exceções. Certo. Os pacientes de meia idade, aí sim você já pensa em coisas degenerativas da coluna, as artroses, as hérnias de disco degenerativas, uma série de coisas. Agora, para ela que só tem dor nas costas, ela deve fundamentalmente fazer alongamento, sim, com certeza. Faça esse teste, porque se for muscular, vai trazer um alívio bastante para você. Não melhorando, procure um médico ortopedista para fazer uma avaliação clínica, não é chegar lá e faz aquela ressonância. Não, tem que fazer uma boa avaliação clínica, ou seja, um exame bem feito, e aí o seu médico vai saber qual o melhor exame para você. Porque a gente tem uma impressão que quanto mais caro o exame, melhor ele é. Por exemplo, a ressonância é melhor que o ultrassom. Depende, cada um tem sua indicação. Inclusive, eu fiz um vídeo, um tutorial sobre isso, explicando a importância dos exames. Quais são melhores, para que tipo de coisa que serve. Porque a gente tem uma tendência a achar que é mais caro e é melhor. Ela falou aqui que ela tem 43 anos. É uma jovem. Jovem, lógico. Não. Para a gente, para o médico, né? Há 40 anos ela está enquadrada ainda nos jovens. Então, para ela, o ideal é que ela faça exercício, que ela alongue, principalmente alongamento, e tomar cuidado com postura, aquilo que eu já falei. Ou então seria o ideal ela procurar um médico para fazer uns exames para poder descartar qualquer outro tipo de Então, como problema, né? parece que ela tem uma história crônica, né? Eu acho que aproveita agora que ela deve estar em home office e começa a fazer os exercícios. Não vai se expor no ambiente hospitalar por uma coisa que você já sabe que já tem há muito tempo e talvez esperar mais um pouquinho. Lógico, se a característica da dor mudar, tem que ir para o hospital. Mas se é aquela de sempre, faça um alongamento, comece agora e quando nós estivermos mais habilitados, mais liberados, vamos falar assim, vá até o médico, faça uma boa avaliação clínica e ele pode recomendar ou um tratamento ou uma pesquisa melhor através de exames subsidiários, né? Certo. O Alessandro disse que ele dirige o dia inteiro, então que ele sente dor na panturrilha. É normal. Então, essa dor na panturrilha pode ser algumas coisas, Carol. Pode ser só pelo simples fato de estar nessa posição, né? E aí dá uma dor muscular. Pode ser por uma radiculopatia, que é uma ciatalgia, vamos falar assim, que pode dar uma dor na panturrilha. Pode ser por problemas vasculares, porque ele fica o tempo todo sentado naquela posição. E tenha uma coisa na cabeça, a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. O coração manda o sangue para todo o corpo. E a panturrilha pega todo o sangue que está lá no pé, dali para baixo, e manda para cima para o coração. Então, ter uma boa panturrilha é fundamental. Mulheres que reclamam, ai, meu tornozelo é grosso, minha perna é grossa, não sei o quê. Se você reparar, normalmente essas mulheres, ela não tem uma panturrilha definida. A perna dela ela é mais grossa, mas ela vem afinando. É como se fosse um tubo.
o ideal é fazer aquele exercício. Está tomando banho? Não precisa fazer muito. Está tomando banho? Fica assim, ó. Vai, fica na ponta do pé, abaixa. Vai, ponta do pé, contra 3, abaixa. Vai, ponta do pé, contra 3. Fica fazendo isso no seu banho. 10 minutinhos do seu banho. Faça isso, você vai ver como melhora. E para ele, recomendo fazer isso também. Fortaleça a sua musculatura. Agora, a persistência, ou aparecer formigamento junto, vale a pena procurar um especialista para ele poder avaliar pessoalmente, fisicamente, e poder dar a conduta definitiva aí. Certo. Bom, o nosso tempo já está acabando. Temos só mais 5 minutos. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta, ainda tem 5 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que participaram, que perguntaram, que interagiram aqui com a gente. Se caso vocês tenham alguma dúvida, elas podem mandar algum direct para o senhor? Podem, fiquem à vontade, mandem um direct para mim. Eu vou, se vocês olharem, eu não sei como chama lá onde eu posto as coisas, nos meus históricos lá, tem um vídeo mostrando qual que é a posição ideal para ficar no home office. Bem bonitinho, acho que a Carol viu aquele vídeo, mostrando como é que se usa o travesseiro. Eu acho que vale muito. E qualquer dúvida, manda para mim por direct, não tem problema, eu respondo. Talvez não de imediato, mas logo em seguida eu respondo para vocês. Inclusive, quer deixar o seu Instagram? Não sei de cor, desculpa, viu, doutor, mas não sei de cor. Eu fui bem criativo nisso. É doutor.jonas.borracini. É porque eu sei que o senhor tem 2, né? Então eu fiquei confusa. Não, esse é o que normalmente eu interajo mais com as pessoas, do ponto de vista técnico, né? Pode mandar sem problema nenhum. Então tá bom. Bom, eu vou já agradecer o pessoal, quero agradecer ao senhor por estar aqui participando. Vamos ver, se tiver muitas dúvidas, quem sabe a gente monta uma outra live para continuar conversando com o pessoal. Eu estava pensando, primeiro eu agradeço poder fazer esse tipo de coisa que eu gosto, é uma coisa bastante que traz um conforto legal, porque a gente poder ajudar não custa, né? A gente está aqui no lar, tranquilo, não custa ajudar as pessoas. Eu estava pensando, Carol, da gente fazer alguns módulos de assim, o ortopedista esclarece, e a gente pega um tema específico, para não ficar lá e para cá, a gente pega assim, dor nas costas, a gente pega, depois eu converso com você, mas fica a dica, eu acho que vale a pena, a gente pode ajudar. Ótimo, a gente vai conversar depois no particular, e aí a gente volta aqui para avisar quando vai ter uma próxima live, ou quando a gente vai fazer o que a gente vai estar debatendo, e aí vocês assistem novamente, ok? Ô, Carol, então, só aproveitando que você tem bastante seguidoras aí que trabalham com o que você faz, né, que é artesanato, vocês principalmente precisam tomar essa série de cuidados, porque vocês dependem disso. Vocês têm um trabalho bastante meticuloso, detalhista, e exige um monte de coisas, de habilidades, então você precisa ter essa musculatura fortalecida, alongada, uma cadeira adequada, uma posição, um posto de trabalho bem montado. Então vão olhar lá no meu Instagram, que vocês vão ver o videozinho, e tem umas dicas. E quem tiver dúvida, ou manda para a Carol e a Carol me passa, ou fiquem à vontade e podem mandar para mim, sem problemas. Tá bom, então é @doutor.jonas.borracini. Isso, com 2 R's, C-I-N-I. Então tá bom. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada ao pessoal que participou. Então a gente avisa aqui a próxima live. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Mandem fotos. Mandem fotos. Quem está fazendo alongamento direito. Obrigada, doutor. Boa noite. Quem quer mandar, Carol? Eu vou postar. Vamos ver. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.